Mota Lopes, ex-gerente Livro e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, que participará via videoconferência. Criado em 1992, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas trabalha de maneira articulada com os sistemas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Desenvolve ações conjuntas com outros órgãos, programas e projetos na área de leitura, literatura, bibliotecas, tais como o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLE, agentes de leitura, e estimula a criação de planos estaduais e municipais do livro, leitura e bibliotecas, de acordo com o Plano Nacional de Livro e Leitura. Os dados apresentados em 2018 nos mostram que 44% da população brasileira não possui o hábito da leitura, e o número entre os jovens é ainda maior. Alguns dos programas prioritários e que devem ser fortalecidos tratam especificamente de questões do acesso e estímulo ao livro e à leitura, a formação de usuários e alfabetização. Sem a leitura, a educação fica prejudicada, a memória e a capacidade crítica e de sonhar. Os livros possibilitam ampliar o universo de realizações e, portanto, é um hábito que deve ser fortalecido e ampliado. Dito isto, eu quero, antes de passar a palavra para os convidados, eu quero chamar, aquele que foi autor desse requerimento, e um requerimento pertinente, num momento muito importante. Nós precisamos não só ler mais, mas como estimular a leitura, porque nós temos nas bibliotecas a nossa chamada reserva moral, que é a própria identidade e história de um povo. Por isso, quero chamar à mesa o deputado Marcelo Calero, que vai presidir essa audiência pública. Bom dia a todos. Um agradecimento especial à presidente, nossa governadora Benedita da Silva, que tem tão magistralmente conduzido os trabalhos dessa Comissão de Cultura e permitido que ela tenha um volume, ou melhor, uma intensidade e uma rotina de trabalho, eu acho, bastante superior a qualquer comissão nessa casa, trazendo, inclusive, a possibilidade de que nós realizemos audiências públicas sobre diversos temas de relevância para a cultura nacional, como essa que nós fazemos hoje. Para aqueles que estão nos assistindo pela internet e que, eventualmente, nos assistirão depois, é importante a gente lembrar o papel das audiências públicas. Quando a gente traz um tema para debate nas audiências públicas, é a Câmara dos Deputados dando relevância, dando ênfase a determinado assunto e, a partir dele, chamando interlocutores da sociedade para essa discussão, criando um ponto inicial para eventuais desdobramentos, sejam legislativos, sejam em termos de recomendação do Executivo. Então, a audiência pública tem essa missão, né, digamos assim, essa tarefa para executar. E falar de bibliotecas, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque não apenas pela minha trajetória, digamos, acadêmica, né, pela minha experiência pessoal desde criança, sempre muito próximo às bibliotecas, mas também como gestor que fui, oportunidade na qual tive chance de trabalhar diretamente não apenas a questão das bibliotecas propriamente, mas também entender os diversos grupos da sociedade que se dedicam as suas vidas a defender as bibliotecas, a defender o livro, a leitura, e esses grupos que muitas vezes são muito organizados, fazem os gestores passar uma pressãozinha, o que é bom e importante, porque só assim se chama atenção para determinado assunto, e pensam de uma forma muito
eu diria, estratégica a respeito das bibliotecas. Porque a gente deve lembrar que somos um país que ainda carece muito, vou falar o óbvio aqui, chovendo molhado, de bibliotecas, de salas de leitura, do hábito da leitura. E, como resultado direto disso, nós temos desempenhos muito aquém do desejado em competências fundamentais para a vida adulta, como a competência da escrita. Só escreve bem quem lê, não é isso? Não por outra razão, os nossos resultados em avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo, é sempre muito ruim. Então, uma coisa está atrelada à outra. Ou nós fazemos esse esforço pela biblioteca, pelo livro, pela leitura, ou esses resultados, esse desempenho que nós gostaríamos que fosse melhor, nunca chegará no patamar, digamos, razoável. Não é isso? Portanto, falar de bibliotecas é falar do próprio desenvolvimento nacional. É falar de um futuro que nunca chega, mas que poderá se tornar realidade na medida em que haja uma discussão séria sobre esse tema. Porque muitas vezes a cultura, de uma forma geral, as bibliotecas é confundida como algo adicional, né? Como se fosse um acessório, uma perfumaria, como se fosse uma concessão, como se fosse uma cereja num bolo, quando na realidade é o fundamento, é o pilar. E nós precisamos entender isso de uma maneira muito contundente. Quando eu estava na prefeitura, nós criamos o projeto Prefeitura do Rio, Bibliotecas do Amanhã. Infelizmente, não teve continuidade pela gestão que nos sucedeu, mas, em todo caso, nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, uma rede de bibliotecas muito importante, e a ideia ali era que nós reformássemos todas elas e dessemos a elas novas ferramentas tecnológicas que permitissem, inclusive, que ela dispusesse de ofertasse um maior número de serviços ao cidadão. E, além disso, nós também conseguimos incentivar alguns projetos. E aí, eu já vou passar a palavra para a Cristina, se você me permite, Cristina, vamos começar pela Cristina, porque a Cristina, na ocasião, nos trouxe um projeto que é o livro Nas Praças, e eu gostaria muito, e pedi à governadora Benedita da Silva que fizesse o convite à Cristina para estar aqui hoje, porque esse é um projeto muito interessante, porque mata, como se costuma dizer, dois coelhos com uma cajadada só. A gente consegue mostrar a importância das leis de incentivo, porque ele se vale das leis de incentivo. Então, aqueles que gostam de demonizar as leis de incentivo à cultura, hoje vão ter um exemplo vivo da sua importância. E, por outro lado, dissemina a biblioteca, capilariza a biblioteca, faz a biblioteca chegar em lugares que têm dificuldade, inclusive estrutural, de tê-las. Então, eu gostaria de passar a palavra à Cristina para que falasse, portanto, um pouco da sua experiência no projeto Livros nas Praças. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui presente e ao deputado Calero pelo convite, pela nossa parceria ao longo do começo desse projeto, né? E eu vou explicar um pouco o que é o projeto Livros nas Praças. Eu trouxe um pendrive, mas eu não sei se eu falo ou se eu vi. Mas tudo bem, eu vou tentar. Não, fica aqui. Estou bem aqui. O projeto... Oi? Não, obrigada. O projeto Livro nas Praças, ele iniciou-se em 7 de novembro de 2012. Então, ele é um projeto que vai fazer 7 anos, o que é uma marca de sucesso, né? E completamente em leis de incentivo. Ele começou com a lei cultural do ISS no Rio de Janeiro, e ele, hoje em dia, também tem a lei federal, que é a Lei Federal de Cultura, a antiga Lei Rouanet. Então, o projeto... hoje em dia, nós somos 3 ônibus de biblioteca. Ele tem como premissa
ir aonde não existam bibliotecas públicas. Ou seja, a gente começou indo a comunidades carentes, as favelas do Rio de Janeiro, e a gente chegava à nossa biblioteca sobre rodas. Ela tem 2.000 títulos dentro da biblioteca, e o produto cultural principal do ônibus biblioteca é o empréstimo de livros gratuitamente. Isso é o principal. A gente chega lá, são crianças muito carentes, são pessoas que não têm dinheiro para conhecer a praia de Copacabana para lugar nenhum. Então, eles chegam, olha, uma biblioteca sobre rodas de 25 toneladas, tem 10 mesas, 10 cadeiras, tem uma sala de leitura, banheiro, cozinha. E a gente está ali para que eles peguem emprestados os livros, né? No começo é muito difícil, porque é como se aquele pessoal já tão carente não tivesse direito ao conhecimento, né? E depois da segunda, a biblioteca ela volta de 14 em 14 dias. E na segunda, na terceira ou na quarta ida, eles já começam a pegar um livro emprestado ou dois. E eu queria dizer que a premissa de que o brasileiro não lê, ela não é verdade. O brasileiro não tem acesso aos livros. Porque eu vi pessoas com quarto ano primário, quer dizer, na minha época era primário, e que não tem quase escolaridade, pegando livros pequenos, mas pegando um livrinho, 2 livrinhos, e na quarta ou na quinta vez ela já queria saber quem era Machado de Assis. Mas a gente tem quadrinhos, então não é escolaridade. Eu acho que o acesso aos livros é primordial, porque ele dissemina o conhecimento, ele dá cidadania às pessoas. E quando eu vejo a pessoa entrando e falando, não, como se ela, aquilo que eu vou repetir, ela não tivesse direito a isso, quando é totalmente o contrário, né? A leitura ela traz cidadania. A biblioteca, ninguém questiona, é o maior disseminador de informação e conhecimento que se tem história, né? Desde os nossos primórdios, né? Na antiguidade, a biblioteca era conhecida como o templo do conhecimento, o templo da sabedoria. Considerada até uma forma religiosa, o saber era quase uma reverência, né? Pessoas em silêncio. Então, voltando a falar sobre a biblioteca, nós atendemos já 7 estados, sempre em cidades carentes, muito carentes. A gente chegou a uma cidade de Santa Catarina que nem livraria tinha. 4 cidades, na verdade. E a gente hoje, nós tivemos a marca 30 de setembro de 302.000 pessoas atendidas pelo projeto. Quer dizer, a gente vai até eles. É uma biblioteca diferente, né? Eles chamam de Casa dos Livros, né? Porque chega com banheiro, com tudo. E a gente chega e dali a 14 dias estamos lá de novo. E isso tem mudado muito. Eu podia ficar aqui contando histórias, né, de pessoas que veem no livro, né, pessoas que querem tirar fotografia com o livro. Então, o livro está de cabeça para baixo, porque elas não sabem ler. Infelizmente, elas não sabem ler, mas que aquilo, elas pegam o livro, porque aquilo é um conhecimento tangível para eles. E isso, a gente vê a mudança das pessoas com a chegada da biblioteca e quando elas fazem o seu primeiro empréstimo. Então, quero dizer também, falando no mundo mais globalizado, que o conhecimento, antigamente, era um poder monetário, né? Hoje em dia, ele se torna um poder também, no momento que o conhecimento ele é primordial nas grandes empresas. O que eu chamo de o intelectual, né? O capital intelectual humano. Ele parte da premissa do conhecimento, né? Você tem conhecimento, você tem informação. A biblioteca é o maior disseminador de conhecimento e informação que se tem notícia. E também as pessoas... A gente chega... A biblioteca é diferente da escola. A escola você está estudando, você tem que estudar, você tem que fazer aquele seu... se formar. A biblioteca, não. A biblioteca, você vai pegar aquilo que você quer. Você tem acesso ao mundo que você nunca podia imaginar. Se você estuda ciências, a pessoa, de repente, um rapaz, uma pessoa, pega um livro sobre meio ambiente que ela não conhece. Então, a biblioteca ela faz dá uma gama de informações muito maior do que se pode imaginar e primeiro, que ela é escolhida. Quando ela é escolhida, a pessoa pegar aquele livro, escolher porque ela quer saber, é bem diferente. Ela absorve muito mais o conhecimento e a informação ali. E eu queria também citar
perguntas que me fazem muito, né? Mas como você vai em lugares carentes, pessoas tão, né, carentes, pobres, né? Cidadezinhas também, e você empresta, né? Aí o produto cultural é um empréstimo de livros. Mas como é que se dá essa devolução? É a devolução de 14 em 14 dias, a gente volta naquele local, naquela cidade, a gente fica uma semana ou duas, e eles devolvem. A gente tem um índice no Brasil das bibliotecas públicas, são fixas, né, que emprestam livros. Existe um índice de 20% a 23% de perda anual. Essas bibliotecas perdem essa quantidade de livros, né, que eles emprestam. Nós temos uma média, não passa de 8,1. A gente recebe todos os livros de volta, sendo que em cidades pequenas, já foi em 2 cidades, houveram 100% de devolução. Aí, mas por quê? Não, porque o pessoal mais carente é honesto. Não, honesto é a premissa, a gente tem que ser. É porque a gente é o único acesso que eles têm ao livro. Então, isso faz com que eles venham de chinelo, descalço, eles entram na biblioteca, vira a camisa ao contrário para entrar limpo e com dignidade, porque ainda existe no inconsciente coletivo a biblioteca da antiguidade como é um templo, como o saber, o conhecimento tangível. Isso é muito interessante. Quando você vai para comunidades carentes, muito pobres, pessoas com escolaridade baixa, e que eles se reverenciam. É uma mudança de comportamento. E a gente fica muito feliz de ainda continuar com projetos. Estamos aí na luta, né? Sempre com leis de incentivo, a gente faz questão. E temos conseguido bastante sucesso e mudança de comportamentos, né? Mudança de hábitos em relação a algumas pessoas que a gente conhece. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre as histórias que a gente presencia, mas e também dizer para vocês que a gente, no Rio de Janeiro, nós temos a Biblioteca Nacional, que é a Biblioteca do Brasil. Essa é a 8ª biblioteca do mundo em termos de acervo literário de importância. A da França é a 5ª, então nós temos a 8ª. Poxa, nós somos um exemplo, né, no mundo inteiro de ter a 8ª biblioteca do mundo. Então, por que não? Então, fica aqui um apelo, né? Por que não em todas as cidadezinhas temos uma mini biblioteca, uma pequena biblioteca, uma sala de leitura? A gente é um exemplo para o mundo inteiro. E disseminar isso também, essa informação, que as pessoas não sabem que ali no Rio de Janeiro, aquela biblioteca é a 8ª do mundo. E eu vou continuar já. Essas são as fotografias de como a gente também promove teatro literário, contações de história. A gente também colocou umas tendinhas com mesa, cadeira e desenho, porque a visitação tem aumentado. Cada ano ela aumenta 70% de um ano para o outro, porque as escolas se engajam. Então, hoje em dia, a gente faz parte, depois de 7 anos, faz parte de muito calendário literário do Rio de Janeiro. E também a gente é chamado para Feira Literária em Porto Nacional, em Tocantins, a gente é chamado. Estivemos na Bienal, fomos convidados para estar dentro da Bienal, dentro do pavilhão. Foi uma ação inédita, onde a gente recebeu ali 60 mil pessoas que entraram dentro da biblioteca para conhecer. Ali não podia fazer empréstimo pela quantidade, mas era a curiosidade. Como é que é uma biblioteca sobre rodas? Então, existe uma carência muito grande e que eu tenho certeza que isso, ao longo, né, do tempo, a gente vai conseguir, com o nosso esforço, com o deputado Calero, com a doutora Benedita. Então, quem mais? Então, você está passando, você funciona de segunda a sexta, de 10 às 4. Como é que você conseguiu adaptar o ônibus? Como é que foi esse processo? Bom, o ônibus, para adaptar, ele levou 1 ano e meio. Porque, primeiro, você tem que você aluga um ônibus com uma carcaça velha, um ônibus que não pode circular mais, então você aluga essa carcaça. Mas a carcaça ela é um ônibus velho. Você tem que fazer feito tipo um container. Então, eu descobri uma fábrica no interior de Bauru que fazia minivan de odontologia, de algumas coisas. E aí fui eu conversar, me tornei grande amiga do dono, o Rai. E vamos elaborar uma biblioteca. E aí a gente começou, prateleira, vai montando. E eu achava que o acervo não pode ser um acervo de 20, 30 livros. Nós temos cerca de 2.000 livros dentro do ônibus. Nós temos 50% de livros infanto-juvenis, 30% para adultos e 20% infantil, que é de livros, de figuras.
E temos também nos 3 ônibus 2 prateleiras que são os livros acessíveis, que são livros em braille para adulto e são os livros em ilustração em braille para criança. Porque o braille também é ilustração, eu só fui saber agora nesse projeto. E a gente também tem audiobooks, então a gente atende também ao Instituto Benjamin Constant no Rio, com 4 visitas por ano, 3 a 4. Começamos a atender ao Instituto Nacional de Surdo também, com 2 visitas já. E quando a gente vai nas pequenas cidades, nesses 9 estados, a gente chama todos, a PAI, todas essas instituições de pessoas com necessidades especiais, idosos também. Então, a gente tem essa acessibilidade dentro do ônibus. Tem uma cadeira de transbordo, que é o quê? Para a pessoa sem mobilidade motora, mas também para o idoso, porque tem idoso com 80 e poucos anos que ele quer entrar na biblioteca, mas tem 2 degraus grandes. Então, ele sobe pela cadeira de transbordo e é um sucesso a cadeira de transbordo. Então, todo mundo quer subir, todo mundo quer ir. E tem espaço para as pessoas lerem ali dentro também. Em termos de público, qual você acha a segmentação do público? Nós temos um público que a gente chama, o principal público chama-se de crianças multiplicadoras. Elas vão de 7 anos, 6, 7 até uns 13, 14, as meninas já estão grávidas na favela, felizmente. Mas essas crianças de 6 a 13 que vão dizer para você, puxa, mãe, não escove o dente com a torneira ligada, né? Então, essas crianças, que o primeiro ano do projeto, ele só tinha literatura infanto-juvenil. Foi por causa dessas crianças que a gente instituiu os 30% de adulto, porque elas trouxeram seus pais, principalmente seus avós e avós, porque são criadas por avós. Então, esse é o nosso público principal onde a gente, eles chegam, eles contam histórias, levam um livro de braille, apesar de não ter deficiência visual, para casa, para mostrar para a família, olha o que eu aprendi, olha esse livro de ilustração em braille. Eu acho que está acabando meu tempo. Que mais eu queria falar? Então, esses são a gente já atendeu mais de 60 comunidades, né, do Rio de Janeiro. O Complexo da Maré ele tem 21 favelas. Né? Então, a gente vai só a lugares carentes onde não tem biblioteca pública. Quando a gente fala Copacabana e Ipanema, a gente está falando de Pavão, Pavãozinho, e Copacabana, Chapéu Mangueira e Babilônia. E nas 9 cidades... Bom, é isso. O principal é que a gente já conseguiu atender essas 302 mil pessoas e a gente, com patrocínio, sem patrocínio, com lei, a gente continua. Que eu acho que a gente agora não pode parar, né? A gente não tem condição de... Acabou o patrocínio, acabou, vamos apertar e vamos embora. Porque a gente já faz parte desse calendário. Fica aqui meu pedido para que se olhe com carinho para essa... A confecção de outras bibliotecas, nem que sejam pequenas, porque nesses lugares, nos bairros do Rio ou em bairros carentes de Brasília, porque o principal é que não adianta fazer uma biblioteca no centro, porque essas pessoas não têm dinheiro para ir até o centro. Então, não adianta fazer vamos fazer uma bela biblioteca. Essa é a minha opinião, né? No centro da cidade. Façam 3 pequenas nas comunidades periféricas, que ali sim, ali você dissemina o conhecimento, ali eles só têm aquela diversão, e a leitura não deixa de ser a maior das diversões, né? Você pode ir a qualquer lugar que você queira, pode viajar no tempo, no espaço, com um livro. Então, eu queria agradecer, eu acho que meu tempo acabou, queria agradecer a presença e o convite e a vocês. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Presidente, eu estou sendo chamada porque eu estou recebendo um outro grupo, o IFAM, e eu não vou poder ficar aqui para ouvir o Christian. Achei muito interessante Cristina e o Christian. E aí, desculpe, presidente, eu interromper, porque eu quero cumprimentá-los e agradecer muito sua iniciativa e aos expositores, e dizer, Cristina, de que você faz um trabalho de excelência. Obrigada. Hoje, no mundo digital, é impressionante. As informações chegam com muita rapidez, mas, ao mesmo tempo, não dá para que você grave como uma leitura, uma boa leitura.
né, eu me lembro do meu livro de infância, eu me lembro da minha cartilha, eu me lembro da história do Joãozinho, da Maria. É uma coisa impressionante a leitura, o que a leitura faz no processo educacional e te leva a gostar de leitura. Mesmo ainda sendo uma dinossauro no mundo digital, mas eu me reporto aos escritos, porque você aprende a escrever, e é bonito, é lindo você aprender, você aguça a sua imaginação, você transporta para as suas etapas no seu mundo, seja ele infantil, né, adulto ou mesmo idoso, que a gente já começa a ler aquela receita para terminar a vida, né? Mas você tem um livro que te estimula, te incentiva, te faz dormir, né? Você faz uma leitura e tudo mais. Então, eu quero parabenizá-la, viu? Muito obrigada. E dizer que o parceiro, o deputado Marcelo Calero, ele tem nos estimulado muito aqui nessa comissão, já tenho acompanhado, porque ele, ele é um apaixonado, né, pela cultura e pela biblioteca. E a sua é aquela que vai ajudar uma nova geração, que mesmo estando no mundo digital, ela vai aprender a, não é memorizar somente, ela vai ter, em relação às outras crianças que estão apenas no mundo digital, elas vão ter um acúmulo bem maior, porque eu tenho certeza que essas informações passadas pelo livro, ela nos completa, ela faz com que mesmo aquela criança pobre, né, aquela criança possa, não é uma questão de ilusão, mas elas se sentem naquelas figuras, né, que falam a sua linguagem, que penetra no seu mundo imaginário. Então é fantástico, é extraordinário. E, ao mesmo tempo, nem todos têm acessibilidade a esse mundo digital, né? E esse mundo digital, ao mesmo tempo em que adianta a vida para alguns, mas para outros, ele se torna... não é desinformativo, mas ele não ajuda, porque você tem na mão um tablet, aí você vai fazer joguinho, aí você vai, quer dizer, aí tá, mas tá, ali tem um livro. Dificilmente as pessoas vão, nesse mundo digital, abrir. Eu estou lendo um livro aqui, né? E eu quero concluir dizendo o seguinte: tem um livro que é o maior livro, mais lido no mundo, porque ele tem várias traduções, que é a Bíblia. Não é porque eu sou evangélica, não é a Bíblia. Mas agora, no mundo digital, a gente tem a Bíblia. Então, poucas as pessoas, eu sou daquela, né, que bota a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. Eu me pego todas as vezes que alguém pega para ler a Bíblia no tablet, eu me distancio, eu fico fora daquele mundo. Aí eu abro a minha Bíblia e começo a fazer aquela leitura. Então, a leitura tem uma força fantástica, extraordinária, e por isso eu quero parabenizá-la. Eu queria informar uma coisa, né, presidente, é que eu relatar que dentro do ano de biblioteca a gente recebe muitos jovens. E teve uma vez que eu falava assim, não tem alguma coisa estranha aqui? Todos eles, em nenhum momento, eles pegam o celular. Eles não pegam. Tem 2.000 livros. Eles estão tão absortos com a quantidade de livros que eles podem... Porque as prateleiras eles podem mexer, é uma coisa livre. Então, eles não pegam os celulares. E a gente tem testemunhos de crianças dizendo que o livro é melhor que o celular. Isso é uma quebra de paradigmas. Muito. Por quê? Por o acesso aos livros. Eles tendo os livros, eles vão ficar menos no celular. Os dois, eu acho que faz parte, né? Mas não pode fazer só uma coisa. Então, eu queria só relatar esse fato que acontece no ônibus, em todos os lugares. Muito obrigada. Obrigada, deputado Marcelo Calero. Christian, eu vou pegar depois e vou ouvir a sua fala, tá? Obrigada, viu? Obrigado, abraço. Governadora. Obrigadíssimo, presidente. Eu queria até fazer um comentário. Enfim, vocês viram a grandeza do projeto da Cristina e muitas vezes, eu queria só destacar um aspecto da fala dela. Muitas vezes
a gente fala de acesso à cultura, de democratização do acesso à cultura, e alguns gestores, muitos deles sem conhecimento a respeito da área, acham que se trata simplesmente de distribuir ingresso e que estariam resolvendo esse tópico da democratização do acesso à cultura por meio de uma pretensa distribuição de ingresso. E aí eu, usando o exemplo que você trouxe, de que muitas vezes a pessoa não se sente à vontade ou tem uma reverência em relação àquele lugar, o que por um lado pode denotar de fato algo positivo, mas o que acontece é que às vezes o cidadão não se sente pertencente àquele equipamento, isso é muito grave. Isso é grave. Como se aquilo não fosse feito para a sua fruição. Eu tive um exemplo muito concreto disso quando nós inauguramos o Museu do Amanhã no Rio, em que num domingo, que foi o dia da inauguração ao público, dia 5 de dezembro de 2015, havia uma fila, embora fizesse um calor de rachar no Rio, aquele sol a pino, havia uma fila quilométrica na Praça Mauá para entrar no museu. Ou seja, já desmistificou essa história de que a nossa gente não gosta de cultura ou não gosta de acessar os equipamentos de cultura. Isso, para mim, é um comentário, antes de tudo, demofóbico. Mas, mesmo nessa fila, muitas pessoas vinham me perguntar, vinham me interpelar. Como é que eu me comporto no museu? Será que eu estou vestido de forma apropriada? E isso é uma demonstração de que muitas vezes as pessoas acham que aquele equipamento não é feito para ela. Portanto, quando nós falamos de democratização de acesso à cultura, nós precisamos nos preocupar com a experiência que o cidadão terá nesse equipamento, com o acolhimento que ele terá, com os monitores que estarão lá para tirar dúvidas, para explicar, para fazer com que ele se sinta à vontade. E mais, com uma política que permita a ele chegar naquele equipamento. Porque nós precisamos falar também sobre a democratização do espaço, né? Seja do espaço urbano, seja do espaço rural. Portanto, muita gente, muito gestor, que é mais preocupante, acha que resolve essa questão da democratização, esse desafio, por meio da distribuição de ingressos. Não resolve. Tem que ser uma política muito mais integral, muito mais bem amparada em práticas e ações. Sem mais delongas, e também vou fazer um paralelo, se os senhores me permitem. Você falou da questão da escolha do livro, né? Ou seja, você permitir ao cidadão que tenha uma experiência sensorial completa, né, uma experiência volitiva, ele olhar aquele cardápio, aquele repertório, aquele acervo, e ele fazer a escolha de maneira autônoma. Isso tem um significado, né? Você dá autonomia ao cidadão. Isso é uma questão de cidadania também. Muita gente acha, eu vou fazer uma analogia, Christian, com a questão da nutrição, que você manter alguém nutrido já resolve o problema da fome. Não. A fome, você superar o problema da fome é também você dar ao cidadão a experiência sensorial dele fazer a escolha do alimento. E isso é parafraseando Ziraldo, que diz, né, que o livro é o alimento da alma. Né? Exato. Então, é você poder... Frase. Exatamente. Então, você poder fazer a escolha e ter essa experiência sensorial completa, que é uma experiência de cidadania. Sim, muito mais do que simplesmente se manter nutrido. Não é isso? É verdade. Christian, queria muito que você falasse sobre a sua vasta experiência nesse setor. Sei que hoje você está cuidando de algo bastante correlato e que não deixa de estar envolvido também no mesmo sistema, mas você tem uma trajetória muito rica e eu queria que você falasse um pouco de gestão pública na área de biblioteca, livro e leitura. Maravilha. Bem, eu saúdo a todos os presentes, eu quero agradecer o deputado, eu que agradeço pela gentileza, também pela proposição, é muito importante. Aqui não se trata simplesmente de fazer uma ode às bibliotecas, porque eu acredito que paira já no inconsciente coletivo, no imaginário, a ideia de que bibliotecas são importantes. Mas quando a gente se debruça sobre os dados, inclusive os dados produzidos pelo próprio Estado, a gente observa que a biblioteca dos equipamentos culturais ainda é tratado de forma muito insignificante, bastante tímida.
Então, existe uma narrativa laudatória de dizer, olha, que legal, é muito importante ter bibliotecas, mas quando a gente vai discutir, por exemplo, orçamento, a gente observa que as coisas não são bem assim. Bem, e a proposição do deputado Marcelo Calero cai muito bem, porque nós não estamos tratando apenas de bibliotecas públicas, mas o requerimento fala em sistema. Né? Então, primeiro que se trata de uma questão ainda inédita, eu desconheço, eu sou servidor da Câmara há quase 15 anos, eu não me recordo de uma audiência que tenha... trabalho com políticas públicas de bibliotecas há quase 25 anos, eu não me recordo de uma audiência pública que tratasse de sistemas de bibliotecas no âmbito do parlamento. E aí pode parecer estranho, né? O Brasil tem discutido a reforma da Previdência há pouco, está lá no Senado, agora a reforma administrativa, reforma tributária. Por que tratar de bibliotecas públicas na Câmara nesse momento? E aí eu não posso simplesmente entrar no campo da sentimentalidade, dizer, porque é importante, a questão afetiva, etc. Eu vou tratar dentro da mesma perspectiva que os burocratas da esplanada fazem, né? O Ulisses Guimarães tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, todos os nossos problemas procedem da injustiça. Eu gosto. E ontem o IBGE apresentou alguns dados que são muito alarmantes. Metade da população brasileira ganha R$ 413 por mês. O Brasil está entre os 10 países com maior concentração de renda do planeta. O IBGE também divulgou que a renda dos pobres continua caindo e a dos ricos aumentando. Isso dados de 2018. 5% dos mais pobres tiveram uma redução de 3,2% e 1% dos mais ricos houve um aumento de 8,4% da renda. E o que fazer para garantir mobilidade social e para mudar esses dados? Né? Os ricos já sabem o que fazer. Nessa mesma pesquisa do IBGE, ele diz que uma família mais rica, ele divide em 40 estamentos, ela gasta por mês R$ 1.494 reais mensais em educação, que é exatamente o mesmo valor das famílias mais pobres. Ou seja, a família mais pobre, ela gasta R$ 1.494 com transporte, alimentação, água, luz, IPTU, etc., etc., e as famílias mais ricas gastam esse mesmo valor somente com educação. Ou seja, fica muito claro que a única possibilidade de se obter mobilidade social aqui ou em qualquer lugar do mundo é com educação. Né? Beleza. E o que tem a ver isso com biblioteca? Essa que é a grande questão. Surge a biblioteca aí, pelo menos dentro da minha perspectiva, como espaço privilegiado de letramento informacional, como instrumento de combate à injustiça. Tem um texto muito interessante da Unesco, é um texto de 1994, deputado Calero, que diz assim: a Unesco proclama a confiança que deposita na biblioteca pública enquanto força viva para a educação e como agente especial para a promoção da paz e do bem-estar espiritual. Então ela diz de paz e ela fala de bem-estar espiritual. A biblioteca, tradicionalmente, não apenas no Brasil, mas no mundo, ele é o equipamento cultural mais democrático, porque normalmente o acesso é gratuito, ao contrário de museus e centros de memória, que algumas vezes cobram uma taxinha, não estou dizendo que isso não seja justo, mas eu estou apenas constatando que normalmente as bibliotecas do mundo elas são gratuitas. Então é o equipamento cultural mais democrático e normalmente é o equipamento cultural com maior capilaridade. É difícil você ir ao município, inclusive políticas públicas de muitos governos, não está vinculado ao partido X ou Y, você encontra uma biblioteca. Talvez a biblioteca não seja muito boa, não seja adequada, ainda se tem uma percepção ainda de se fazer bibliotecas muito grandes, eu concordo com a Cristina. Eu acho, inclusive, isso tem mudado no mundo todo, tem se questionado esses modelos de bibliotecas vultosas e caríssimas no mundo. É verdade que, de vez em quando, um ou outro país no mundo faz isso. A Finlândia acabou de inaugurar uma biblioteca que custou uma fortuna, a China, mas isso não é a prática recorrente. Você trata da biblioteca como equipamento de combate à pobreza e aumento de mobilidade social, com pequenas bibliotecas junto às comunidades, inclusive por essa relação que o deputado Marcelo muito bem colocou, Marcelo Calero colocou, que é o sentimento de pertença. E que muitas vezes essas bibliotecas faraônicas elas não conseguem construir com muita facilidade. Então, hoje, o que a gente observa, por exemplo, a Finlândia inaugurou tem mais ou menos 6 meses a biblioteca de Odi, que inclusive traduzindo significa ode, louvor, né? E a biblioteca lá da Finlândia, que custou uma bagatela, 98 milhões de euros, assim, quase nada, ela está sustentada em 3 pilares. Primeiro, a leitura tradicional é muito interessante, porque hoje países do mundo, de primeiro mundo, como a França, ela tem voltado às fontes, às origens, reconhecendo que se deu, por uma série de razões históricas, valor a determinadas práticas sociais, ignorando práticas tidas como tradicionais, mas que são simplesmente basilares, como, por exemplo, a leitura.
o deputado Marcelo Calero colocou muito bem. Quem não lê, evidentemente, tem uma produção de narrativa de escrita muito precária. Essas coisas estão vinculadas. Não tem como alguém... O Machado é o Machado porque ele lia muito. Simples assim. Shakespeare igual, e Baudelaire igual, enfim. Né? Então, primeiro, a importância de que bibliotecas públicas tenham espaços tradicionais de leitura mesmo. É o acervo, um pequeno acervo de qualidade. Né? E que também, os dados que a Cristina levanta, faz por terra, rui essa percepção que a gente tem, que quem mora no subúrbio, nas favelas, etc., não tem condição de ler literatura de qualidade. Isso é falso. Segundo, é um espaço de criatividade, né? São estúdios, salas de música, de mídia, área de criação. O que hoje tem se falado muito na literatura da biblioteconomia em curadoria digital. É importante que as comunidades, essas pequenas bibliotecas, elas não sejam apenas lugares de apreensão de narrativas de terceiros, mas também local de produção de conteúdos, digitais, inclusive. Né? E o terceiro é um local de interação, de empatia, né? Que se fala em restaurante, café, cinema, ainda que seja um pequeno espaço onde se tenha pipoca, mas que se tenha um espaço de interação nessas bibliotecas. Agora, tudo isso é muito caro, né? Como eu havia dito, essa biblioteca da Finlândia custou 98 milhões de euros. E aí, essa proposta do deputado Marcelo Calero cai como uma luva. Bibliotecas são equipamentos culturais caros, sim. Ainda que você construa mecanismos, etc., ela é um equipamento cultural caro. E aí surge a ideia de sistema, que, na verdade, aparece já na Escócia, no século XVII, mais tarde nos Estados Unidos, no século XIX. E o que é a ideia de se trabalhar em sistema e de rede? É simplesmente você reduzir gastos e otimizar recursos, ou seja, que bibliotecas possam se aproximar e estabelecer atividades em parceria para que haja redução de gastos e otimização de recursos. O presidente Rodrigo Maia, presidente dessa casa, da Câmara, em julho, no HuffPost, ele deu uma entrevista muito interessante, que ele falava sobre reformas. Ele dizia assim, abre aspas, toda a reforma de Estado, toda a melhoria da eficiência, da qualidade dos serviços públicos, você está cuidando dos mais pobres. Ele diz, olha, se você aumenta a eficiência dos serviços públicos, você acaba tocando positivamente na carne dos mais pobres, dos suburbanos, eu diria assim, né, dos que estão à margem da sociedade. E aqui, quando se fala em sistema de bibliotecas, você está tocando exatamente nisso. Né? Hoje, existe uma redução, deputado Marcelo Calero, enorme de bibliotecas no mundo inteiro. A Finlândia, por exemplo, que é o berço das bibliotecas públicas, houve uma redução de 60% das bibliotecas nos últimos 15 anos. E o que tem acontecido? Essas bibliotecas faraônicas, elas têm desaparecido, as que permanecem, elas trabalham de forma sistêmica em redes, e você tem uma pulverização de outros tipos de serviços, de práticas de leitura, como um ônibus, como um carro, como outros, mala do livro, coisas dessa natureza, onde o livro chegue, mas de um outro modo. Né? Essa é uma questão interessante. E aí, eu vou apresentar muito brevemente algumas medidas, né, que eu considero importante para que isso dê certo no país, um país que é continental. Primeiro é uma mudança de mentalidade, né? Toda vez que a gente fala em reforma, é um processo de embate dialético e dialógico. É absolutamente natural, né? Que qualquer mudança cause incômodo, seja entre os servidores, aqueles que atuam nas bibliotecas, seja entre os bibliotecários, seja entre os agentes políticos, as autoridades que detêm o poder, né? Isso cria um certo frisson. É natural, mas é necessário ter coragem, como dizia o Guimarães Rosa. Né? Então, eu vou tocar em alguns aspectos muito rapidamente. O primeiro, quando eu falo em mudança de mentalidade, a biblioteca pública ela pode custar pouco, mas ela custa alguma coisa. Então, se tem uma percepção no Brasil que as bibliotecas públicas podem viver de doação. Tem uma figura muito interessante, eu não sei se os senhores assistiram Bacurau, eu assisti, não é um dos meus filmes prediletos, mas eu particularmente gostei de umas imagens lá do filme. E tem uma muito bacaninha em que, em determinado momento, o prefeito que está tentando a reeleição, ele chega na cidade com um caminhão de livros e ele despeja os livros no meio da praça, né? E os eleitores não estavam muito contentes com a gestão dele, todos vão para casa, ficam isolados, e ele fica ilhado, eu trouxe livros, né? E ele joga aquele tanto de livro lá do caminhão no meio da praça da cidade. Então, essa figura de se compreender, de se entender a biblioteca como um equipamento cultural simplório, que pode simplesmente se sustentar por meio de doação,
Isso tem que ser combatido. Isso é mudança de mentalidade. Biblioteca é caro como um teatro. Essa é a primeira questão. E com mais capilaridade que o teatro, diga-se de passagem. Segundo, a biblioteca, ainda que ela custe pouca coisa, ela tem que prestar bons serviços. E aqui inicia um processo de desconstrução que foi apontado, ainda que de forma diluída, tanto pela Cristina quanto pelo deputado Marcelo Calero. Não é? Já não se pode entender a biblioteca pública como uma instituição eterna e perpétua, intocável. E alguns, eu sou bibliotecário também, de profissão, sou advogado, mas eu também sou bibliotecário, e aí eu posso falar na condição de bibliotecário. Né? Alguns colegas têm um pouco de dificuldade de entender que ele tem que provar que efetivamente os produtos e serviços de informação que estão sendo prestados toca na vida das pessoas, muda a vida das pessoas, que não se trata apenas de um serviço burocrático, de protocolo. Né? Inclusive, nós sabemos muito bem que no Brasil houve um crescimento muito significativo das bibliotecas comunitárias, exatamente porque as bibliotecas públicas, por uma série de razão, deixaram de fazer o dever de casa. Isso é muito importante, por mais doloroso que isso possa parecer para alguns, mas eu preciso dizer. Né? Outra questão é que esses bons serviços, eles implicam reconhecer que ninguém está interessado em saber onde termina a biblioteca X e começa a biblioteca Y, que é exatamente a ideia do sistema. A mim não me importa quem tem o livro, quem catalogou o livro, quem registrou o livro. Eu quero saber se o livro chega nas pessoas, se os serviços de informação chegam nas pessoas. A mim não me interessa se a biblioteca tal tem um acervo Y e o acervo X. Eu quero saber se o livro chega, se a informação chega e muda a vida das pessoas. Porque quando se fala em biblioteca pública, você está falando em bibliotecas que são sustentadas com o dinheiro dos impostos, ao contrário das bibliotecas comunitárias, que normalmente são geridas pelas próprias comunidades. E, por último, aí eu me lembrava, por exemplo, eu vou entrar um pouco aqui na casuística, meu primeiro estágio como bibliotecário foi em 2002, na Université Laval, na cidade de Quebec, na capital da província francófona do Canadá. E me impressionou, eu fiz um trabalho de bibliometria, que era um trabalho nada intelectual, mas muito importante. Eu tinha um metro, o chefe da biblioteca, o Monsieur Vachon, falou, olha, o seu trabalho vai ser super importante. Eu achei que ele ia me dar uma coisa, um tratado, escrever alguma coisa. Ele falou, não, rapaz. Você vai trabalhar como orelha seca, operário. Você vai às estantes de química, da Faculdade de Química da Université Laval, e você vai medir as estantes e saber quantos metros quadrados a biblioteca aqui da Université Laval ocupa. Porque depois nós vamos exatamente calcular o gasto deste acervo. Era um acervo de mais de 120 anos na área de química. Porque dependendo do valor do gasto, nós vamos simplesmente doar esse acervo para a Université de Montréal, ou seja, uma distância daqui a Goiânia, e só eles terão um acervo. Porque no que se refere a gasto, é mais interessante que nós não tenhamos essa coleção e lá tem. Ou seja, é uma visão exatamente disso, que não importa eu ter o melhor acervo do mundo, a maior biblioteca do planeta, o importante é que haja o serviço. Né? E a negação consciente ou não dessas premissas aqui vai implicar na redução do número de bibliotecas. E o trabalho cooperado fortalece. É bom lembrar que 61% das escolas públicas hoje no Brasil não dispõem de biblioteca. Não é? E agora eu vou entrar em algumas questões e aí eu termino, que eu falo muito, que são os desdobramentos, né? Quais são as possibilidades de desdobramento das audiências públicas? Eu trabalhei um tempinho aqui na Comissão de Cultura e eu ficava muito incomodado que após o término da audiência eu ficava, puxa, o que isso vai resultar exatamente? Né? A audiência era frutuosa, mas eu não percebi exatamente que desdobramentos teria aquilo. Então, o primeiro é uma questão orçamentária. Se a biblioteca, ela custa alguma coisa, é necessário a gente começar a pensar em um fundo para bibliotecas públicas. Né? E nós temos uma lei, que é a Lei 13.696 de 2018, que diz claramente lá que um dos objetivos do PNLL é fortalecer o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Está lá no artigo 2º, inciso 3º, das 27 unidades da Federação. Né? Então, é necessário criar uma fonte de recurso para as bibliotecas públicas. A experiência que eu tive lá no Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, no tempo que eu estive lá, é exatamente uma redução cada vez mais drástica. Eu não acho que seja importante, inclusive teve uma polêmica à época, a gente tem vivido também dentro de uma lógica muito binária, de achar que obrigatoriamente o departamento tem que ser uma secretaria ou uma coisa importante dentro da estrutura. Isso para mim não é importante. É importante se pensar num orçamento, ou seja, é importante que se haja algum valor
estabelecido para usar em relação ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Essa é uma questão importante. Outra questão que eu acho muito importante, que também envolve o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e que não custaria nenhum real para o Estado, é você parametrizar, você estabelecer parâmetros mínimos do que vem a ser uma biblioteca pública. O Canadá, por exemplo, tem parâmetros mínimos. No ano retrasado, nós tivemos uma audiência pública aqui na Comissão de Educação, que nós tratávamos de parâmetros mínimos para as bibliotecas escolares. E aí, ao final da audiência pública, inclusive eu propus isso, eu estava como ouvinte, e eu propus, falei, olha, seria importante nós discutirmos, porque a gente tem uma lei ordinária, a Lei 2.244, que estabelece bibliotecas escolares no país, mas não colou. No Brasil tem leis que não colam. Então, nós temos que pensar também dentro da realidade, tentando evitar discursos binários ou corporativistas, de dizer o seguinte, é importante que o cidadão brasileiro tenha biblioteca. Essa é a primeira questão. Depois a gente vai discutir se tem bibliotecário, coisas dessa natureza, mas é importante que se tenha o equipamento, que eu acredito que era o espírito do deputado quando ele trabalhou, por exemplo, com as bibliotecas do amanhã. É importante que se tenha o equipamento junto à comunidade. Depois a gente discute. Mas é importante também estabelecer parâmetros mínimos, inclusive para o Estado, no que se refere ao investimento, ao orçamento. Essa é uma outra questão. Outro aspecto que eu gostaria de tocar é o seguinte, lá fala assim, lá na Lei 13.696, democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura por meio de bibliotecas de acervo público. E aqui tem uma questão importante, é o seguinte, quando se fala em sistema, você tem que pensar numa linguagem, né? Um casal, por exemplo, né? Uma família, é uma rede. Você estabelece, o que faz com que ali seja uma rede? É exatamente a linguagem, né? Do amor, do afeto, da atenção, do cuidado. Quando se fala em sistema de bibliotecas, você tem que pensar numa linguagem mínima para que essas bibliotecas elas se dialoguem, porque senão não há, é uma Babel. Né? E o que seria isso? Seria a construção de um catálogo coletivo, um catálogo cooperado. É muito estranho que no Brasil, embora se tenha um Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas há muitos anos, há mais de 20 anos, nós não temos um catálogo cooperado. O Canadá, por exemplo, que é tão continental quanto o Brasil, ele tem uma rede, um sistema de bibliotecas. E, deputado, não custa caro, porque quando a gente vai tocar disso, o pessoal, mas custa uma fortuna. Não é verdade, né? Hoje, por exemplo, nós temos softwares maravilhosos e, inclusive, lá no âmbito da minha subsecretaria, recentemente, nós adotamos hoje, o que é considerado o melhor software de redes e tal de bibliotecas do planeta, que é o Corra, que é um software neozelandês, que, inclusive, todos os manuais já foram traduzidos para a língua portuguesa, e lá na Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal, nós estamos vivendo essa mesma situação. Nós temos dezenas de bibliotecas que simplesmente não se dialogam. Eu não sei o que a biblioteca do bairro do lado, aqui em Brasília não é exatamente bairro, são regiões administrativas, mas eu não sabia o que tinha a biblioteca do lado. Então eu tinha que ir lá para saber o que a biblioteca tinha, se tinha o cortiço, por exemplo. Então, a primeira coisa a se enfrentar é exatamente construir essa linguagem, que é exatamente um catálogo cooperado. Então, no nosso caso, nós descobrimos, por exemplo, que a Secretaria de Educação fazia uso já desse sistema, o Corra, o software neozelandês, e nós simplesmente começamos esse trabalho de inclusão desses acervos nesse software, e hoje parte das bibliotecas públicas escolares já contemplam, já estão lá os seus acervos. Isso permite reservar o livro, buscar o livro. Vamos começar agora um sistema de empréstimo em que o carro do governo do Distrito Federal possa buscar o livro no final da tarde ou no início da manhã. Então, isso é nevrálgico, isso é muito importante desde já. E não é exatamente algo muito difícil, algo muito complicado. E outra última questão que eu acho importante, eu me recordo, inclusive, quando eu estava no DLLB, um embaixador que tinha acabado de chegar, eu acho que era do Azerbaijão, ele foi me visitar e a primeira pergunta que ele fez, ele falou assim, como é que eu fico sabendo os livros que tem, ele ia para Salvador? Ele falou, como é que eu sei quais são os livros que tem em Salvador? Eu falei, o senhor se refere às bibliotecas públicas? Sim, eu falei, olha, infelizmente não é possível, porque o governo federal, na época o Ministério da Cultura, ele ainda não tinha uma base, como ainda não tem. Então é uma questão que tem que se enfrentar. Isso não é caro. Então, eu imagino que, por exemplo, nós que temos uma frente parlamentar em defesa do livro, que acabou de ser lançada, com um pouco de boa vontade, eles são mais de 200 parlamentares das duas casas, seria possível investir aqui e fazer esse sistema sair de uma vez por todas, né?
E, por último, algo que não deixa de ser tão importante quanto é a regulamentação da Lei 13.696. Né? Por quê? É a lei que estabelece esses parâmetros mínimos de política de livro, leitura, literatura e escrita no país, incluindo a figura da biblioteca. Então, com a regulamentação da lei, isso aí, eu não sei como é que nós poderíamos chegar ao executivo, propondo, fazendo uma sugestão e tal, é uma regulamentação imediata. No que se refere ao orçamento, eu penso que um requerimento de informação seria muito importante. Perguntar exatamente quanto é que o governo federal pretende investir, por exemplo, em bibliotecas públicas para 2020. Eu, particularmente, eu não sei. Bem, é isso. Eu acho que eu falo muito rápido, mas espero que os senhores tenham acompanhado pelo menos uma visão panorâmica desses novos desafios. Obrigado. Muito obrigado, Christian. Você trouxe para a gente um panorama realmente muito completo e, mais do que isso, apontou alguns temas, alguns tópicos que demandam nossa atenção aí no futuro, em termos de ação, em termos de iniciativa legislativa, em termos de gestão pública. Então, realmente, eu te agradeço muito essa verdadeira aula que você nos deu agora. E acho que essa audiência ficou muito completa no sentido de termos uma experiência bastante concreta a respeito de uma iniciativa tão celebrada na área do livro da leitura e uma experiência na área de gestão pública também muito mais do que consistente, né? Então, eu fico muito feliz da gente ter conseguido ter essas duas visões, né? Queria abrir um pouco a palavra antes de passar para as considerações finais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Não? Não fiquem intimidados com o ambiente da Câmara. Bom, enquanto alguém pensa se gostaria de fazer, eu vou me permitir falar 2 minutos sobre o projeto Bibliotecas do Amanhã, né? Eu acho que também foi uma iniciativa bem particular. A Prefeitura do Rio, ela tem uma rede de equipamentos culturais bastante interessante. Eu acredito que é uma das maiores do Brasil. Nós superamos, inclusive, rede municipal, nós superamos São Paulo, maior cidade, porque apenas em termos de teatro público, 100% público, nós temos 13 teatros. E em termos de bibliotecas, se juntarmos as bibliotecas da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, salvo engano, o número que eu tenho na cabeça são cerca de 40 bibliotecas. Na gestão da Secretaria de Cultura, eram cerca de 10. E o Rio tem esse modelo híbrido que, a princípio, eu discordo. Eu acho que isso mais atrapalhava do que nos ajudava. Mas, àquela altura, não tivemos espaço, oportunidade política para mexer nisso. Vocês sabem que a gestão pública também envolve política, né? Eu estaria mais confortável se todas as bibliotecas estivessem conosco na cultura. Algumas foram levadas para a educação por conta de proximidade com escolas, enfim, foi alguma estratégia ali que se pensou em dado momento. Mas, em todo caso, nossas bibliotecas estavam muito defasadas em termos de pessoal, estavam muito defasadas em termos de estrutura, de projeto pedagógico, de projeto bibliotecário, enfim. Havia uma defasagem geral. Quando nós pensamos em Bibliotecas do Amanhã, foi realmente uma visão integral sobre as bibliotecas, sobre as comunidades em que elas estavam inseridas e sobre a prestação de serviços, sobre o que elas poderiam, de fato, ofertar ao público. Nós tivemos, então, a preocupação de ter, junto com o nosso corpo de arquitetos e engenheiros, e aí eu faço uma menção especial à doutora Nídia e ao doutor Guilherme, que eram os nossos arquitetos da Secretaria de Cultura. A Cristina teve a oportunidade de conhecê-los, que, embora não especialistas, se inteiraram de novidades arquitetônicas não custosas, mas muito funcionais e que poderiam ser implementadas no nosso projeto. Criamos um padrão mínimo
Isso foi importante também, porque essa padronização acaba sendo muito útil quando nós falamos de processos licitatórios, né? O mesmo aconteceu em relação aos equipamentos, né, que eram contratados. Havia também uma padronização para que se facilitasse a compra. E depois nós pensávamos também em como trazer profissionais que cuidassem daquele espaço. Isso sempre é o tema mais difícil, porque não podemos pensar em concurso público, naquela quadra então mais difícil ainda, diante de todas as restrições orçamentárias que havia. Então aí também nós tivemos que usar um pouco a criatividade e os projetos contaram com parceiros privados, seja na parte de proponentes, seja na parte de captação, ou seja, nós nos valemos das leis de incentivo e por meio delas conseguimos trazer parceiros privados que, por sua vez, conseguiram bancar grande parte desses custos, seja de infraestrutura, seja de equipamento, seja de pessoal. Havia uma biblioteca em particular, que foi a primeira, que foi a Biblioteca do Rio Comprido, Anita Porto Martins. Essa biblioteca era uma doação de um benfeitor que doou o prédio. Foi passado ao patrimônio do município. O prédio já completamente adaptado, era a biblioteca mais linda que a gente tinha, mais moderna, mais luxuosa, porque o benfeitor tinha dado tudo de melhor. O nome da avó dele era o nome da biblioteca. Foi a única exigência que ele havia feito ao município. E, aliás, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, a primeira coisa que a Gisele, que era a minha gerente de livro, leituras, biblioteca livro e leitura, ela me disse: Marcelo, temos uma biblioteca pronta, mas precisamos dar a ela o conteúdo. E eu topei o desafio de fazer dela, portanto, a primeira biblioteca do amanhã. E nós conseguimos fazer ali realmente, eu nem sei como a biblioteca está hoje, espero que esteja aberta. Está aberta, né? Está bem? Ótimo. Mas num bairro que, para quem é do Rio sabe, é um bairro histórico muito importante para a cidade, mas que sofreu um desafio urbano, porque hoje em dia passa um viaduto enorme nesse bairro, que é o viaduto do Túnel Rebouças, e que carecia de equipamentos culturais. Então nós conseguimos trazer todos esses elementos naquele espaço, tornamos aquela biblioteca uma biblioteca modelo para ser visitada, inclusive, pelas outras bibliotecas da cidade, que se espelhavam ali em algumas práticas mais cotidianas, e trouxemos a comunidade para dentro daquele espaço. Isso que eu acho que foi mais interessante. Eu lembro que na inauguração eu fiz questão de chamar as igrejas do bairro para estarem presentes na inauguração. Nós tivemos a bênção do pastor, tivemos a bênção do padre da paróquia do bairro, né? Porque a gente sabia que aqueles interlocutores eram importantíssimos para que se disseminasse o fato de que o bairro agora contava com uma biblioteca pública, né? Então, a partir desse exemplo, depois o meu sucessor imediato, ainda na gestão do prefeito Eduardo Paz, que foi o secretário Júnior Perim, continuou com o projeto inaugurando a Biblioteca do Irajá. E aqui também vale uma experiência, Cristian. A Biblioteca do Irajá, ela ficava no centro administrativo do bairro, com uma frequência bastante regular por parte da população. Só que a entrada da biblioteca era feita por uma rua lateral de zero movimento. Então, a maior parte das pessoas nem sequer sabia que havia ali uma biblioteca. A frequência aumentou e muito quando simplesmente nós mudamos o local de entrada para a avenida principal. Percebam que era assim, né, a biblioteca. Então nós trouxemos a entrada, fizemos uma obra, e foi o Dr. Guilherme que me sugeriu. Quando a gente fez a vistoria de início de obras, ele falou: Marcelo, eu acho que a gente precisa fazer aqui um projeto para mudar a entrada dessa biblioteca, porque ela está muito mal localizada. E nós fizemos assim. Então, a rua mesmo ganhou uma nova movimentação, e aí a importância dos espaços culturais também como disseminadores de atividade de convivência, de atividade econômica, de atividade social, porque você passa a dar uma vida àquele lugar.
E aí eu lembro também da reinauguração do Teatro Zimbinski na Tijuca, em que também tinha uma praça contígua que passou a ter movimento, para as pessoas passarem a frequentar, os índices de violência caem, né? E depois terminamos com a inauguração no final da gestão do prefeito, com a inauguração da Biblioteca do Amanhã da Tijuca, na Rua Guapeni, que também está lá até hoje. Enfim, nós fizemos, a partir de uma visão dos nossos bibliotecários, a partir de uma visão das comunidades organizadas em torno dessa demanda da Biblioteca do Livro de Leitura, nós conseguimos engendrar um projeto imperfeito, incompleto, mas que pelo menos deu um rumo, deu uma resposta da gestão àquela demanda. E que, sem dogmas, nós conseguimos trazer parceiros privados para que nos ajudassem nessa tarefa, o que sempre é muito importante. Vou passar então as considerações finais. Alguma pergunta? Não? Apareceu uma pergunta. Mas mesmo aqueles que estejam acanhados de fazer perguntas agora, podem depois, por favor. Vou passar para ele e depois para a senhora, tá? Primeiro para ela. Meu nome é Rosângela. Seria mais assim uma sugestão, porque a gente sabe, como o senhor mesmo acabou de dizer, que nós temos uma deficiência com servidores. É complicado a gente pensar em projetos, criar bibliotecas e não ter quem cuide. Talvez seria interessante colocar essas bibliotecas num local de acesso fácil, que são as escolas. Colocar uma biblioteca espelho em uma escola específica no bairro, para começar a colocar essa leitura para a comunidade. Porque hoje a gente sabe assim, se a gente vai numa universidade federal, a gente sabe que a gente tem uma biblioteca. Então, eu acho que dentro do bairro, se quer estender esse trabalho, seria interessante colocar numa escola, né, para dar um início a um trabalho. Porque se a gente também pensar que até mesmo os reeducandos, o pessoal que está cumprindo pena, em São Paulo, quem lê livros tem a remissão, né, ganha. Então, a gente pensando por esse lado também, a gente já centraliza a questão da biblioteca, já que reduz a criminalidade, né? Então, eu acho que o melhor local para se iniciar esse projeto seria em uma escola pública, municipal ou estadual, dentro do que daria para ser feito. É só uma sugestão. Por favor, a senhora. Meu nome é Geralda, eu sou funcionária da Câmara, mas a minha pergunta vai para a Cristina. Eu fiquei curiosa, porque para mim não ficou claro, com relação a esse ônibus, essa biblioteca itinerante que você falou, eu queria saber assim, alguns detalhes. Eu até perguntei para a colega aqui do lado, e ela me falou que ela não é fixa, ela é realmente itinerante, né? Eu queria saber, assim... Isso. Eu queria saber, assim, se tem uma periodicidade, se ela fica tantos dias num determinado local, se ela tem essa periodicidade. E outra coisa, como é que se deu a transformação desse ônibus, dessa carcaça velha que você disse, numa biblioteca? Tá. Quem patrocinou? Sim. Como isso foi feito? Se isso teve ajuda da população local, da sociedade local? Como foi feito isso? Se teve algum incentivo por parte do Estado? Entendeu? É uma biblioteca que ela trabalha de 10 da manhã às 4 da tarde, ininterruptamente. A gente costuma chegar lá em torno de 9h15, porque os ônibus eles andam deitadinhos, depois tem que levantar eles todos, tem que colocar o cenário, a mesinha, a cadeira de transbordo, então demora uns 40 minutos para ser montado, mas às 10 horas ele abre. Ele tem um gerador que pesa 25 quilos. Pesa 25 quilos. E ele desce por um elevadorzinho de dentro do ônibus. Por quê? Não, minto, ele pesa 250 quilos, o gerador. Porque a gente tem que ter autonomia quando entra em lugar carente. E hoje a gente usa em 60% dos locais. Quando a gente tem um ponto de luz, de uma escola, ou de algum lugar, a gente pede permissão e a gente usa para não causar barulho. Mas, na maioria das vezes, ele tem
uma autonomia de energia, luz, energia, ar-condicionado central. E a gente tem que ter mobilidade. Então, onde você mandar a gente ir, a gente vai, coloca o gerador, e ele é aberto de 10 às 4. No Rio de Janeiro, ele funciona de segunda a sexta, de 10 às 4. Então, na primeira semana, ele visita 5 comunidades, na segunda semana, mais 5, e aí ele vai voltando. E existe um calendário, folder, calendário, panfleto, que a gente distribui antes do começo da itinerância literária para associações de moradores, para as escolas, instituições, igrejas. Então, eles têm esse calendário, eles já sabem como funciona. E ele funciona, infelizmente, não de fevereiro a junho, às vezes é março, às vezes começa em 1º de abril, justamente por causa da falta de patrocinadores. Quando a gente vai para as pequenas cidades, a gente fica uma semana no lugar fixo, ou às vezes 2 semanas. E aquela cidade se mobiliza para receber a biblioteca sobre rodas. Muitas das vezes a gente funciona com o gerador. A maioria das vezes o gerador que gasta 60 litros de gasolina por dia. Mas também a gente percebe, infelizmente, no Rio de Janeiro, com a violência toda que acontece por lá, no ano passado, a gente se tornou um refúgio para essa comunidade. Tipo, acaba a luz ou tem ataques, as mães... Acaba a luz de uma favela, Dona Marta, por exemplo, as mães expulsam as crianças de casa e elas vão se refugiar no ônibus. Então, a gente se encontrava, às vezes, com 30, 40 crianças dentro do ônibus. Tinha que botar as cadeiras para fora para todo mundo ficar abrigado ali. Cidade de Deus, idem. A Complexo da Maré também. Então, infelizmente, no ano passado, se tornou esse refúgio. E a gente tem 2 monitores literários que funcionam dentro do ônibus, são 2 monitores literários e um motorista mecânico. Esses monitores, eles têm toda a expertise de ver a pessoa que está lá fora olhando o ônibus, mas não tem coragem de entrar, porque ele acha que tem que pagar porque é um ônibus. É engraçado essas histórias. Ou, senão, a pessoa que está lá dentro, refugiada. Minha mãe, tem uma meninazinha que entrou com 4 irmãozinhos. A mãe estava trabalhando e ela tinha 8 anos, não sabia ler e cuidava dos 4 irmãos. Então, eles se refugiam, também um espaço de refúgio. E o que acontece, essa mudança, bom, eu não terminei de falar, é que eu estava essa fábrica, no interior de Bauru, estava acostumada a fazer essas unidades móveis, odontológicas, exames, e então eu fui fazer junto com o dono da fábrica, com arquitetos e engenheiros. Demorou 1 ano e meio. Achei que ia demorar 4 meses, demorou 1 ano e meio para ser feito. Porque eu falei assim, olha, a gente tem que ser uma biblioteca sobre roda, uma biblioteca, então ela tem que ter banheiro. Tem banheiro. Tem um banheiro com uma piazinha pequenininha para garotada. Inclusive, então, tem que ter um esgoto por dentro para os dejetos. Tem uma parte que a gente tira. Tem que ter pia, tem que ter cozinha. Aí, porque a gente distribui água, a água é gratuita. Não pipoca, nada disso. É porque existe uma lei das bibliotecas, você não pode comer nem beber dentro da biblioteca, mas água a gente dá. Então a água para lavar a mão e para a cozinha é um outro esgoto. A parte elétrica, ele é todo automatizado. Tem uma televisão e vídeo que é até um proforma, porque nunca foi ligado. Porque o Livros ele se entretém mais do que a própria televisão. Igual uma vez ou outra, mas então, isso demorou muito, porque ligava a água, saía a água do dejeto, aí uma confusão, e dentro de uma carcaça antiga, então a gente foi fazendo parede. Então, a gente também ligava, dava uma volta, queimava o ar-condicionado, voltava todo mundo, mas deu certo que a gente fez 3. Então, os patrocinadores, primeiro a gente começou na lei do ISS do Rio de Janeiro, patrocinador primeiro foi a linha amarela, justamente para atender. A linha amarela, são 21 favelas que ladeiam a linha amarela. Então, ela falou assim, eu quero um projeto. Ele gostou do projeto para mim, não tinha determinado local, mas ela achou muito interessante que desse a comunidade aonde ela passa a biblioteca sobre rodas, e ela está com a gente há 7 anos. O segundo patrocinador foi o BTG Pactual, que também nos ajudou na lei federal, na lei Rouanet. Então, um outro importante patrocinador foi a Lojas Americanas e Americanas.com. Ele tem um ônibus exclusivo para eles, ou seja, não é exclusivo, ele é o vermelhinho, né? Tem o azulzinho, que é o primogênito, tem o vermelho. Esse vermelho, começamos justamente com a lei Rouanet, porque ela queria atender a Baixada Fluminense. Era o intuito da Loja Americana, que só patrocinava cinema,
audiovisual, que eu nunca tinha ouvido falar de literatura, mas que eu levei o ônibus até lá, o azul. Poxa, dá uma olhada. E hoje eles estão com a gente há 5 anos. E ela queria ter Duque de Caxias, Belford Roxo, São João do Meriti. Sendo que Belford Roxo, a gente atendia uma escola com 600 crianças deficientes, que era a cereja, menina de olhos do prefeito de Belford Roxo. A gente ficou lá 4 anos. Hoje em dia, a loja americana, ela está com a lei do ISS também, e a gente vai abrir a paixão de ler. O ônibus biblioteca, ele se torna uma biblioteca móvel. Ela anda. Então, ela vai para onde quiser, e a gente gosta dessa mobilidade e dessa rapidez. Então, ligaram da Secretaria de Cultura. Você pode ir? Podemos, estamos prontos. Já estamos prontos. Paixão de Ler é o mais longevo projeto cultural da Secretaria Municipal de Cultura do Rio. Acho que vem desde a época do Estado da Guanabara. Temos também patrocínio da Estácio, da Faculdade Estácio. Então, existe um ônibus multimarcas, que são vários, linha amarela, BTG, Estácio. E vem a Vale, uns vêm, outros saem. Essa loja americana. E o terceiro ônibus é um ônibus que ele roda onde o patrocinador, por exemplo, uma empresa em Santa Catarina, que é uma eu posso falar porque é público, né? Sendo Lei Rouanet, os recursos são públicos, os patrocinadores são públicos. É a Nercan, que é uma hidrelétrica, então ela tinha alagado 4 cidadezinhas e a gente foi lá. Então, ele se veste assim, sempre com a marca principal, mas ele pode ir azul mais claro, azul mais escuro. A gente recentemente fizemos uma itinerância importantíssima em 2019 com a BRK, que é uma empresa de saneamento e esgoto. E super difícil nas cidades que a gente foi. O pessoal reclama de saneamento de esgoto, reclama de água, mas a gente chegava lá, olha, primeiro eles olhavam assim, poxa, mas quem é? Mas por ser uma biblioteca, o livro ele é universal. Eu acho que o livro não tem ser de partido, de religião, de gênero. Ele é o livro, ele é aquele conhecimento. E a gente se depara com uma frequência de 400 a 600 crianças por dia que vão lá. Se torna uma agenda. Então, cada cidade a gente vai se adequando para atender o maior número de crianças, adolescentes. Aí, nessas cidades, o foco é muito a visitação escolar. Às vezes a gente trabalha até sábado. Depois, então faz de terça a sábado para atender os moradores locais. E nós temos esses 2 ônibus permanentemente no Rio, infelizmente não no tempo que a gente gostaria. Esse ano um começou 8 de abril e o outro começou dia 20 de maio, infelizmente. Mas eles estão funcionando esse semestre os 2 juntos. A gente tem uma página no Facebook chamada Livros nas Praças. E ali a gente coloca o calendário, a gente coloca frases emblemáticas da literatura. E mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber qual o custo de cada ônibus anual. Depende, isso depende, porque se tem atividade paralela, se tem uma atividade... Ele tem uma locação, né? Digamos, se a gente não faz nenhuma atividade paralela, ele acaba sendo... Você está falando por semana? Não, os 2 ônibus, pelo que você falou, são custeados pela lei de incentivo. Lei de incentivo dos patrocinadores. Qual o custo da planilha da lei, assim, do projeto? Não tem lei, a gente faz por semana, né? Então, tem semanas que custam... 5 dias, custam 15 mil, 10 mil. Tem semanas que custam 25. Depende. Se a pessoa quer que a gente vá para Tocantins, né? A gente foi para Tocantins. A semana foi bem mais cara. Porque tem o transporte, né? E tem o transporte da equipe. Mas não é uma coisa considerada muito cara para eles, patrocinadores, né? Que gastam... Patrocinar um teatro, uma peça é muito mais cara. E a gente tem um público muito... Assim, numa semana, a gente atende 1.500 pessoas. Então, eles se consideram assim... Poxa, peraí, vou atender uma peça de teatro e é mais barato. Porque o acervo está ali. Aí, barateia quando a gente não faz atividade artístico-literária, que a gente tenta contemplar o talento local. Então, o talento local cobra, às vezes, R$500 por apresentação, 600, R$1.000. Quando não tem, fica mais barato. Isso cada viagem para as cidades. E lá no Rio de Janeiro, que já tem uma programação com 2 ônibus? Então, é mais ou menos isso, 10, 15, depende. Semanas que tem 2, 3 atividades.
por semana. Mas a gente vai ser importante o que a gente fala muito na empresa, né? O importante é a gente ir. Então, de que maneira podemos baratear? Não tem dinheiro, vamos com o monitor, então. Porque os monitores, eles são qualificados, né? Então, a gente tenta ir de qualquer maneira. O motorista mecânico também, a gente tenta adequar, a gente trabalha sábado e domingo, a gente, para cada necessidade, a gente customiza esse orçamento para que a gente atenda. Isso é um ponto importante do nosso trabalho. Porque a planilha é sempre aberta ao que está acontecendo. Se a gente tivesse esse orçamento para cada biblioteca pública desse país por semana, seria outra coisa, né? A pergunta que eu ia fazer é mais ou menos... Mas eu não estou falando da compra do acervo. A compra do acervo é de doação, né? A gente às vezes compra pouco. Sim. É a Aline. Oi, Vocês Aline. vão com o ônibus, tem a iniciativa de levar a cultura através da leitura, Sim. aonde as pessoas não têm acesso. Sim. E a partir do momento que vocês conhecem a comunidade, quais são as ações de pertencimento e de ficar na comunidade? O que vem sendo feito, além de levar, para que se construa dentro da comunidade essas bibliotecas que não sejam temporárias? O que a gente faz quando a gente vai para a cidade, a gente chama o talento local, chama o contador de história, a pessoa que está nessa cidade, que é conhecida, uma ou duas contações. Por isso sai mais caro quando a gente sai, porque a gente chama, a gente não leva do Rio. Isso a gente tenta, quer dizer, 98% das vezes a gente chama a pessoa da cidade. E em relação ao empréstimo de livros, mesmo quando o patrocinador não tem dinheiro, que uma semana só, poxa, mas uma semana, como é que a pessoa vai ler o livro? A gente, então, faz uma parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e eles deixam o livro lá. Então, eles podem Não, a pergunta é no sentido de o que está sendo mapeado para que efetivamente se construam, de fato, bibliotecas. Mas, onde desculpa, tem esse muita não é o demanda, objetivo do não? projeto. Não, a gente entendi. não, a gente não tem. A gente Não tem esse mapeamento, então? Não, porque a gente não é. A gente Porque eu entendi tem ele projeto como uma ponta. O que Não. poderia vir depois? Porque o pertencimento com essas comunidades é excelente. Mas Porque aí a eu partir acho do Mas que a momento gente que eles aí se é uma envolvem- política pública, É, né? eu Que não- aí gente- quem tem que desenvolver é a autoridade local, o gestor de cultura local, né? Eu acho que aí foge do escopo e aí seria muito pretensioso não tem. pensar que a Cristina, com o seu projeto, conseguisse ter essa Não tem. perspectiva. Não tem. Não. Eu acho que os livros nas Infelizmente, praças, é uma atitude- ele precisa despertar, É uma ação exatamente. privada, né? Até porque a gente sabe que a partir dessas ações é que a gente consegue induzir, inclusive, o público para cobrar das suas autoridades locais a biblioteca. Porque eu acho que a gente agora tem que começar a construir, né? Não, sem Sim. dúvida, mas é isso. Eu acho que é a partir de experiências como a que a Cristina trouxe, é que a gente consegue inculcar no coração e nas mentes, inclusive, a importância de haver uma biblioteca. Porque o que a gente sabe é que esse déficit muitas vezes é motivado pela falta de conhecimento até do próprio significado de uma biblioteca. E aí vem a beleza do projeto da Cristina. É trazer esse conceito justamente para uma comunidade que não o possui. Senhores, eu sei que ainda tem perguntas, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colher a pergunta do senhor e depois eu vou encerrar com as palavras finais, se quiserem, do Christian e da Cristina. E, obviamente, os nossos convidados estarão aqui ainda, a depender da sua disponibilidade de tempo, para eventuais dúvidas adicionais. Por favor. Oi. Podia agradecer a iniciativa dessa audiência e também parabenizar, né, o projeto Livro nas Praças. Meu nome é Jefferson, sou bibliotecário da Universidade de Brasília, faço parte da Associação dos Bibliotecários aqui do Distrito Federal e a gente tem um grupo de trabalho sobre bibliotecas públicas, voltadas aqui para o Distrito Federal. E a gente tem, diante de várias conversas com vários bibliotecários e atuantes de bibliotecas públicas, que a percepção que há necessidade da criação de uma política pública, política de governo, porque muitas vezes, até o deputado Marcelo Caleiro falou que fez várias iniciativas no Rio, que depois que ele saiu, poucas tiveram continuidade. Então, assim, a gente se torna refém muito da vontade de quem está no momento. Se a gente não criar uma política pública e o grupo de trabalho tem essa percepção e está procurando entender várias iniciativas, estamos fazendo um estudo em vários estados para identificar quais as melhores, né, soluções, como é que a gente pode criar uma legislação que atenda, na verdade, as políticas e dê uma continuidade, que a gente não fique refém de um governante que está interessado ou não, né? E a gente sempre sofre muito com isso, né, das políticas públicas. E aí,
temos bibliotecários que estão atuando, professores também. Então, assim, eu acho que nessa fala que eu tenho aqui, é para que quem está no poder agora procure meios, né, para a gente tentar consolidar esse projeto, porque senão a gente vai ficar, né, retomando todas as iniciativas, e as boas iniciativas elas têm que ter continuidade. Somente essa é a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Palavras finais, Christian, quer falar alguma coisa? Comentário final, por favor. Não, então, era simplesmente ressaltar que a audiência pública ela pode produzir alguns frutos doces. Um deles é a possibilidade de que a frente parlamentar ela estabeleça, dentro dos projetos de lei que hoje estão tramitando na casa, que é cerca de 96, 98 projetos, alguns que sejam considerados nevrálgicos para as bibliotecas públicas, ou seja, é impossível que 98 sejam considerados prioritários. Então, a gente vai ter que escolher 2 ou 3. Essa é uma possibilidade. A outra é discutir seriamente a elaboração de uma minuta já de projeto, enfim, inclusive discutindo junto com o Palácio do Planalto sobre um fundo para as bibliotecas públicas. Isso é muito importante. E outro é, também do ponto de vista de narrativa, parâmetros mínimos para bibliotecas, que poderia surgir perfeitamente por meio de construção de um grupo de trabalho, como o FNDE fez em relação às bibliotecas escolares, e que depois resultaria numa portaria conjunta entre o Ministério da Cidadania e talvez o Ministério da Educação. Inclusive, dentro da linha, eu esqueci o nome da senhora que fez a pergunta. Rosângela falava a respeito da possibilidade de bibliotecas híbridas. Agora, por exemplo, no Varjão, nós temos, é uma das regiões com menor índice de desenvolvimento humano aqui do Distrito Federal, e nós vamos exatamente construir uma biblioteca dentro de um colégio, porque ela não tem terreno da Secretaria de Cultura. Então, não justificaria, não seria nada razoável dizer que a comunidade do Varjão não vai ter biblioteca porque a Secretaria de Cultura não tem terreno. Bem, tem na escola. Então, nós vamos fazer uma biblioteca ali. Evidentemente que existem algumas questões envolvendo segurança, em que determinados períodos do dia em que o uso da biblioteca vai ficar restrito apenas à comunidade escolar, mas é absolutamente possível que a biblioteca também atenda a comunidade, inclusive dentro dessa perspectiva de sistema de informação que a gente estava tratando aqui. Tá bom? E eu me coloco à inteira disposição a todos os senhores lá na Secretaria de Cultura. Obrigado. Uma última... É um pedido, né, que se faça realmente atenção para essa construção das bibliotecas nas comunidades periféricas, não aquelas grandes, enormes, e que, com a experiência que a gente tem das bibliotecas móveis, que é só colocar uma biblioteca lá com livros e que a gente pode mudar a vida dessas pessoas de uma hora para outra e muito rapidamente. Então, elas têm esse espaço de biblioteca com livros que elas possam escolher, que se faça atenção para a construção dessas pequenas bibliotecas, seja do lado de colégios ou das moradoras, mas sempre de comunidades carentes, porque ali eles precisam muito. Eles não têm nenhum tipo de diversão, eles não têm condições financeiras nem para ir ao cinema. Então, essas bibliotecas se tornam centros de abrigo, de refúgio e de conhecimento, né? É isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado a todos os senhores, a toda a nossa audiência. Muitíssimo obrigado à Secretaria da Comissão de Cultura. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado também ao pessoal cinegrafistas. Muito obrigado ao pessoal da liderança do Cidadania, meu partido. Muito obrigado ao senhor que tão bem nos serviu. E um agradecimento especial também à presidente dessa comissão, governadora Benedita da Silva, que tão generosamente acolheu essa audiência pública. Muito obrigado, senhores. Obrigado aos convidados em especial. Obrigado.